Oi, onde tá? Aqui, achei. Oi. Essa é realmente uma aula sobre comunicação assertiva com a criança, para desenvolver nela inteligência emocional. Então faça suas anotações, assista o vídeo mais de uma vez, eu recomendo. Vamos começar? Pessoal, existem sim palavras e condutas que levam a criança para um aprendizado de regulação emocional, de consciência emocional e inteligência emocional. A isso nós chamamos de comunicação assertiva. Desenvolver a inteligência emocional de uma criança é um processo longo. É um aprendizado que precisa ser conduzido pelos adultos que convivem com a criança, principalmente pelos pais. Envolve também professores, profissionais de educação, cuidadores, mais ainda se ela tiver transtorno opositivo desafiador grave, como tinha o meu filho. Eu sei que você vai dizer aquilo que eu também dizia, mas não adianta, o meu filho não me escuta, o meu filho não obedece, ele não quer me ouvir. Tudo que eu digo ele explode, ele grita, ele fica agressivo, ele fica violento. Tudo que você diz leva seu filho a uma crise. Todo esse comportamento extremo da criança é o TOD causando nele uma intensidade emocional que ele ainda não consegue controlar. É isso que o transtorno faz com ele. Eu sei, o meu filho era assim. E ele ficava cada vez pior por causa do modo como eu falava com ele. Então, antes de eu começar a ensinar você a fazer uma comunicação assertiva com a sua criança, eu queria te colocar a par de algumas coisas que vão facilitar esse aprendizado para vocês. Você pode entender e aprender melhor sobre isso quando lembrar que pessoas podem facilmente fazer você perder a paciência com as suas palavras, com as suas condutas, com as suas atitudes, com o seu ríspido tom de voz, com um tom de voz agressivo, arrogante, expressões faciais agressivas, arrogantes, debochadas. Tudo isso que eu descrevi aqui para vocês fazem parte de uma comunicação violenta, não assertiva. São falas desrespeitosas, são falas com o intuito de causar desconforto, vergonha, humilhação, intimidação. Ameaças têm o intuito de intimidar, de calar, de amedrontar. Esse tipo de comunicação tenta desqualificar o outro. Esse tipo de comunicação tenta desestabilizar a outra pessoa para que ela fuja desse conflito. Acusações, críticas, julgamentos. Pense nisso. Por que as pessoas fazem isso? Porque sentimentos como culpa, vergonha, medo podem frear alguns tipos de interações. Podem fazer o outro desistir de uma discussão, de um enfrentamento, de um embate, de um conflito, simplesmente fugir, desistir. Talvez agora você esteja lembrando de algum episódio em que alguém fez você se sentir dessa forma, em que alguém tentou humilhar você, envergonhar você, culpar você. Isso é bom, significa que você está absorvendo o conteúdo aqui. Mas e quando o outro não tem o perfil de fugir das brigas? O que acontece é exatamente o oposto. E tudo começa a piorar. Vira uma bola de neve. Agora eu acho que você deve estar lembrando dos comportamentos do seu filho diante das suas ordens, das suas falas, das suas decisões. Talvez você esteja lembrando do seu filho confrontando você de forma agressiva, respondendo de modo muito ríspido, talvez violento. E você esteja se perguntando, será que existe mesmo alguma coisa diferente que eu possa dizer que eu ainda não sei e que pode fazer ele agir diferente? E eu vou te dizer que existe sim. Existe. Se você sente que não sabe mais o que dizer, pode significar que você não tem um repertório de comunicação assertiva e nós precisamos ampliá-lo. Algumas frases que dizemos para os nossos filhos que são extremamente intensos, reativos, que têm essas explosões emocionais, são realmente combustível para a desregulação emocional deles. Enquanto outras podem sim ser uma pílula de sabedoria, pílulas de aprendizado, de condutas mais adequadas. Algumas falas realmente podem fazer o seu filho perceber que você quer apoiá-lo, compreendê-lo, orientá-lo, direcioná-lo e não apenas puni-lo, castigá-lo, envergonhá-lo, ameaçá-lo. Será que a gente não faz isso no dia a dia com a nossa criança? Mas aqui tem um porém. Se punição, castigos e ameaças são as únicas coisas que você tem no repertório e utiliza isso diariamente com a sua criança opositiva desafiadora, você estará levando essa criança a uma piora do comportamento, a uma piora do estado emocional e, consequentemente, para uma piora na evolução do quadro. A convivência vai se tornar insuportável. O pior de tudo são as consequências a longo prazo, onde pode ocorrer o agravo do transtorno para transtornos mais graves e condições até irreversíveis. Eu não queria isso para o meu filho e eu sei que você também não quer. Então, o que a gente precisa fazer é desprender apenas nossa energia para aprender a fazer uma comunicação mais assertiva com a nossa criança. Eu não disse que é fácil, porque exige uma mudança de hábito da nossa parte. Eu vou continuar esse vídeo para vocês, essa aula, falando sobre a escolha das melhores palavras para se dizer quando as crianças estão perdendo o controle. Vou falar primeiro sobre o que não dizer, para que vocês consigam remover isso
da interação que vocês têm com a criança no dia a dia, e depois eu vou falar sobre o que dizer, sobre algumas formas que vocês precisam adotar para se comunicar com a criança, que pode ser benéfica para o desenvolvimento das habilidades socioemocionais da sua criança. Isso pode levar você a interações mais positivas e correções mais adequadas também do comportamento da criança. Vamos falar então primeiro sobre o que não dizer. E isso já me fez lembrar de várias experiências que eu tive com o meu filho, do que não funciona. O que não funciona? O que não funciona nós já sabemos. O dia a dia nos mostra. A resposta emocional da nossa criança é a maior evidência do que não funciona. Quando a criança permanece num quadro comportamental difícil, sem avanços e sem melhora, essa é a evidência de que algo está errado na nossa interação com ela. Aqui nós não vamos entrar no mérito das outras intervenções que precisam incorporar o tratamento da criança com TOD, como rotina, alimentação, terapias, medicação quando necessário, ok? Hoje nós vamos falar aqui exclusivamente sobre a comunicação assertiva com eles. Eu, obviamente, já utilizei algumas frases com o Lucas, algumas formas de falar com ele, que fizeram ele também se sentir, de certo modo, envergonhado, né? Desconcertado, acusado, culpado, incompreendido. Quando isso acontece, depois de algumas interações mais assertivas com ele, de alguns combinados, alguns alinhamentos que são importantes, que vocês vão encontrar essas informações sobre essas estratégias que precisam ser utilizadas em paralelo com a comunicação assertiva, vocês vão encontrar no meu e-book de estratégias, tá bem? Provavelmente aqui na página de vendas vocês encontrem uma opção também para conseguir fazer a aquisição do e-book. Caso não encontrem aqui, vocês vão encontrar lá na bio do meu perfil no Instagram o link para vocês fazerem a aquisição, tanto dos cards quanto do e-book, tá bem? Quando nós começamos a ensinar a nossa criança a se comunicar de forma mais assertiva, através do exemplo, ela pode acabar nos devolvendo aquilo que precisamos ouvir. Ela pode também nos dizer quando não estamos sendo assertivos. E quando ele me disse isso, eu disse: filho, você tem razão. O que eu disse para você fez você se sentir de uma forma que eu não gostaria. Não era isso que eu queria que você entendesse. Eu entendo você. Eu compreendo você. Eu quero te ouvir. Era isso que eu deveria ter dito naquela hora. E de repente, Lucas, meu filho de 8 anos, está me dizendo que eu estou tendo um comportamento com ele não assertivo. Porque você não me deixa falar. Você não está entendendo o que eu estou dizendo. Por que você está fazendo isso? Castigos não fazem eles se comportarem melhor. Meus pais também não tiveram muitas habilidades com a comunicação. Isso faz as coisas ficarem ainda mais difíceis para nós, pais, que precisamos adotar uma comunicação assertiva com crianças desafiadoras, explosivas. Então, obviamente, que grande parte das coisas que eu ouvia na minha infância, eu comecei a replicar na minha maternidade. Eu comecei a repetir para o meu filho aquilo que eu ouvia dos meus pais. Quando ele começa a dar sinais de que não aceita uma decisão, o encerramento de uma atividade, e eu tento coagi-lo a cooperar, tudo dá errado. Coação, intimidação, ameaça. Paty, como assim? Que tipo de ameaça? Do que você está falando? Se você não for agora, vai ficar sem celular. Isso é o quê? Isso é uma ameaça. Se você, isso é uma ameaça. Você sempre faz isso. É uma acusação. Você nunca me escuta, você nunca obedece. É uma acusação. Faz isso agora porque eu estou mandando. Eu não escuto. Eu nunca ouvi isso de uma pessoa que me respeita, que me ama. Por que naturalizamos isso nas condutas com as crianças? Quando você diz para o seu filho: sou eu que mando aqui, faz porque eu estou mandando. Sou eu que mando nessa casa. Sou eu que boto dinheiro dentro dessa casa. Faz porque senão tu vai ver o que vai acontecer. O seu filho sabe que é você que manda. Ele sabe que você é o chefe, que a casa é sua, que é você que toma as decisões, que é você que dá as ordens. Ele pode não gostar, mas ele sabe. Porém, quando você precisa reforçar e dizer a ele quem você é, que é você que manda, nessas horas faz você parecer inseguro. Ocupe o lugar de autoridade. Você não precisa dizer que está lá. Você precisa ocupar o lugar de autoridade, daquele que controla a situação. Não através da violência, do uso da força, nem física, nem verbal. Disputas pelo poder com crianças com TOD nunca acabam bem, porque eles não conseguem parar. Você não precisa disputar pelo lugar de autoridade, você já está lá.
Existem outras maneiras de assumir o papel de quem está no comando, sem você precisar dizer que você está no comando. Na verdade, isso é contraproducente. Então, se a sua criança já está tendo 2 horas e meia de birra, de crise, totalmente desregulada, como poderia ajudar você a dizer para ela quem você é? Então, quando você apenas é confiante e assume o papel de quem você é, eles não conseguem negar quem você é. Mas quando você começa a dizer quem você é, que é você que manda, francamente, isso é muito inseguro. Nós não vemos bons chefes, bons líderes, bons gerentes dentro das empresas, dando ordens e dizendo que eles fazem isso porque são os chefes, porque são os gerentes. Isso demonstra arrogância e insegurança. Então, o que não dizer, Paty? Vou dar alguns exemplos aqui. Chega! Para com isso! A criança está em colapso emocional e você está dizendo para ela que ela tem que parar de sentir o que está sentindo. Isso não é possível. Quando você faz isso, você começa a perder o controle emocional junto com a criança. Quando essas coisas acontecem, você começa a ficar emocionado junto com ela. E as suas emoções governam o seu comportamento. Ao invés de dar a direção e orientação para o seu filho, você coloca suas emoções em primeiro lugar. Corrigir o seu filho não tem nada a ver com o seu estado emocional. Se você é pai, o professor ou um profissional que lida com essa criança, você precisa ser o que você é. Cumprir o seu papel. É ser o líder. É mostrar a direção. É orientá-los. Acolhê-los em uma desregulação emocional e eles não têm controle. Você precisa mostrar para ele como a gente regula as nossas emoções. Precisamos ensiná-los a resolver problemas de forma eficaz. Então, quando você mantém a sua autoridade de forma segura, sem transparecer claramente a sua descompensação emocional, você consegue estar nesse lugar, dizer com confiança: filho, eu já entendi que você ficou irritado com a minha decisão. É isso. Parece que você está irritado com a decisão que eu precisei tomar. É isso. Aqui está a habilidade que você precisa desenvolver. Aprender a discordar adequadamente. Eu posso te ensinar a fazer isso. Você está passando por um momento difícil. Ensinar uma habilidade não envolve aplicar castigos e punições. Quando a criança compreende que esse é o caminho para o qual as coisas vão ser direcionadas, a descompensação emocional vai continuar. Ela já está pensando nessa consequência. Ela já está pensando no que vai acontecer, de como vai enfrentar isso. Ela já sabe como você vai se comportar. Não há aprendizado aí. Continua sendo uma disputa de poder. E você não vai conseguir ensinar uma habilidade para sua criança. Quando você acusa a criança de desrespeito, você não está ensinando uma habilidade. Então, o que funciona e o que ajuda, tanto a criança quanto nós? Na verdade, você precisa sempre pensar que uma habilidade precisa ser pré-ensinada antes de que ela precise ser utilizada. Como assim, Paty? Eu não posso ensinar uma criança a nadar quando ela já está se afogando. Eu não posso ensinar uma criança a se autorregular quando ela já está se desregulando. Essa habilidade precisa ser ensinada com antecedência. Discordar adequadamente pode ser a habilidade que seu filho esteja precisando. Então, você precisa reservar um momento para falar sobre isso com ele. E explicar para ele o que é aceitável e como você gostaria que ele discordasse de você da próxima vez que uma oportunidade aparecesse. Você já sabe que isso vai acontecer. Você precisa preparar o seu filho para discordar de você de forma mais assertiva também, de forma mais respeitosa. Então você vai ter um momento com seu filho para ensiná-lo como você espera que ele fale com você quando quiser discordar de uma decisão que você tomou, quando ele não compreender por que essa decisão foi tomada, quando ele não compreender por que essa decisão foi tomada. Isso é corrigir um comportamento. Aplicar punições e castigos não ensinam a habilidade de se comunicar de forma mais assertiva e não ensinam regulação emocional. Pré-ensine seu filho de preferência durante momentos confortáveis, durante brincadeiras. Proporcione um momento agradável para falar sobre isso com seu filho. Você vai precisar fazer isso diversas vezes. A repetição é necessária. Se o seu filho está associando uma correção a sofrimento e punição, algo de errado está acontecendo nas interações que vocês estão construindo com o filho de vocês. Correção é oportunidade de aprendizado. Não deve estar associado a sofrimento, vergonha, culpa, humilhação, ameaças. Quando você começa uma correção adequada e apropriada com a sua criança, eu digo que a gente começa fazendo uma constatação. Eu costumo usar isso como referência. Eu constato o que está acontecendo naquele momento. Então eu digo: filho, agora mesmo eu te dei uma resposta negativa. Eu disse que você não poderia fazer isso que você está pedindo. E isso deixou você irritado.
Percebam que essa frase consegue trazer à criança percepção das suas emoções e a causa da emoção, que é a negativa da sua solicitação. Continuo então a minha constatação. Filho, quando eu disse que você não poderia fazer isso, você começou a gritar, ficou bastante irritado, disse essa ou aquela palavra, você bateu o pé no chão, você quebrou este copo, você derrubou uma cadeira. Aí esse conjunto de comportamentos nós chamamos de birra. Quando uma criança se comporta dessa forma, significa que ela não está calma, que ela está com raiva, que ela está irritada. Então isso significa que agora precisamos primeiro, antes de mais nada, escolher ficar calmos. E então você pode ter pré-definido com a sua criança como vocês vão se acalmar. Um lugar de calma, um objeto que ajude a criança a se acalmar, algum recurso que a criança já tenha mais apego e ajude ela a se acalmar. Aconchego, abraço. Nesse momento, o que você precisa fazer é usar um rosto calmo, um tom de voz calmo. Com isso, eles entendem e confiam que você realmente pode ser referência para eles. Você é a autoridade agora. Você está conduzindo a criança, não a criança conduzindo você. Quando uma pessoa ou uma criança está tendo um ataque de raiva, eles não estão com tom de voz calmo, nem a sua expressão facial também não está calma. Então, os primeiros passos que você precisa fazer é descrever o que aconteceu, constate. Chame seu filho para se acalmar e depois retorne com ele para falar sobre a habilidade que vocês já ensinaram anteriormente. Diga a ele o que você espera dele. Diga a ele o que não foi apropriado. Não o acuse de desrespeito. Diga a ele como as pessoas se sentem mediante um comportamento como aquele que ele emitiu. Quando a criança conseguir se acalmar junto com você, quando a criança conseguir emitir a habilidade que você está ensinando, isso pode levar um tempo. Nunca esqueça de reforçar esse comportamento. Valide o esforço da criança, valide a aceitação dela em cooperar. Comemore uma habilidade aprendida. Reforce sempre. Há uma diferença entre os pais que lideram e os pais que discutem com os filhos. O pai que lidera está preparado com antecedência. Ele se prepara. Ele ensina ao filho as habilidades que a criança precisa desenvolver. Se você sente que precisa se preparar melhor para saber o que dizer e o que não dizer diante de situações difíceis com a sua criança, e você ainda não sabe realmente como desenvolver as habilidades do seu filho em se comunicar de forma mais assertiva, em substituir comportamentos agressivos por uma verbalização da sua necessidade, das suas emoções, você vai encontrar muitos exemplos nos meus cards da comunicação assertiva para pais. Esse material vai ajudar você a escolher, através de exemplos concretos, as melhores frases para se dizer para a criança. São exemplos e mais exemplos que você vai encontrar nesse material. Dezenas e dezenas de exemplos do que dizer e dezenas de exemplos do que não dizer para a criança, que eu considero gatilhos para a desregulação emocional. Esse material foi desenvolvido a partir da teoria e prática de uma mãe de uma criança com TOD e psicóloga. Eu quero que você aproveite ao máximo essa ferramenta. Eu quero que você realmente consiga desenvolver as habilidades do seu filho e a sua também.